Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Daniel e a aula de hoje vai ser sobre leitura e interpretação de texto, explorando o gênero entrevista. Para que a gente possa começar, vocês precisam entender algumas coisas. Por exemplo, o que é entrevista? A entrevista é um gênero de caráter interacional, geralmente entre duas pessoas, organizado em turnos com uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema. O que isso quer dizer? Quer dizer que a entrevista é uma interação de duas pessoas. A entrevista tem a finalidade de dar informações a vocês sobre quem é o entrevistado. Outro ponto importante. Para que você consiga interpretar de fato a entrevista, você deve conhecer alguns elementos. Por exemplo, que elementos são esses? Elementos além da entrevista. O primeiro passo que a gente pode fazer é realizar a leitura individual ou coletiva de uma entrevista e sempre observar as informações presentes na fala do entrevistado sobre determinado fato ou assunto. Quando a gente vai ver uma entrevista, a gente tem que olhar além do que tem no conteúdo das informações. A gente tem que conhecer um pouco sobre o entrevistado, tentar saber e conhecer um pouco do universo dele. A nossa entrevista de hoje, ela tem o objetivo de informar sobre a pessoa entrevistada, ou sobre o tema, fato que envolva. Escolhemos uma entrevista hoje que vai ser muito interessante para vocês. Vocês conhecem esse entrevistado, mas a gente vai fazer alguns questionamentos e algumas perguntas sobre esse entrevistado. Primeira coisa que a gente precisa pensar, quando eu faço essa pergunta a vocês, o criador da Turma da Mônica, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça de vocês? O que é que vocês lembram com essa frase? Exatamente, a gente lembra de Maurício de Souza. Quem é Maurício de Souza? Vocês conseguem lembrar? Conseguem se situar? Quais as informações que vocês percebem quando vocês tratam do nome Maurício de Souza? Vamos para a segunda pergunta. Vocês conhecem os personagens da Turma da Mônica? Sabe quem foi que criou eles? Certo? Então, foi quem? Maurício de Souza. Aí nessa imagem a gente tem Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Bidu, com seu criador Maurício de Souza. Então a gente já sabe que Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica, com todos esses personagens. O que é que nós vamos perceber nessas informações iniciais? É que a gente precisa conhecer sobre a Turma da Mônica e sobre o Maurício de Souza. Que o objetivo dessa pergunta é aumentar a curiosidade de quem quer saber sobre o entrevistado, conhecer o que sabemos antes de lermos a entrevista, provavelmente conhecer personagens ou a novidade que o criador esteja fazendo. É interessante que possamos pensar algumas informações que irão facilitar o nosso entendimento, como, por exemplo, que personagens conhecem, como eles são, vocês têm preferido, acham que algum personagem existe na vida real, sabe quem os criou, sabe como se chama a profissão deles. Ou seja, a intenção do Maurício de Souza, no início, quando fez a Turma da Mônica, eram personagens do cotidiano dele. Vocês sabiam dessa informação? Então, o que vai acontecer agora? Nós vamos pegar uma entrevista de Maurício de Souza e vamos analisar alguns elementos presentes nessa entrevista. Tá? Entrevista com Maurício de Souza. Quem não quis bolar um plano infalível com o Cebolinha? Dividir uma melancia com a Magali? Fugir do banho com o Cascão? Pescar com o Chico Bento? E ser melhor amigo da Mônica? Desde 1963, quando Maurício de Souza criou os personagens em quadrinhos mais famosos do Brasil, todo mundo pode se sentir integrante da turminha do bairro do Limoeiro. Em 2013, a Mônica fez 50 anos com corpinho de 7 e continua divertindo, formando novos leitores e ensinando pessoas de todas as idades. Nessa entrevista, Maurício de Souza conta aos professores como os gibis podem auxiliá-los em sala de aula. Nesse início da entrevista, a gente já pode perceber alguns elementos e algumas informações que a gente pode tirar do entrevistado. Como vocês podem perceber, que ele dá informações importantes como sobre o autor, sobre os personagens que foram criados por ele e o assunto que vai ser tratado nessa entrevista. Tá? Nesse comecinho já da entrevista, a gente já tem essas informações sobre o autor, sobre o que ele criou e esse é o assunto principal dessa entrevista. Continuando a entrevista, o entrevistador pergunta ao entrevistado: os gibis são uma porta de entrada para o universo literário? Podem ser determinantes no gosto pela leitura? Ou seja, quando vocês pensam no gibi, nas histórias em quadrinhos, isso aumenta o gosto de vocês pela leitura? O que o Maurício de Souza disse?
Ele diz assim: esse processo já aconteceu comigo em minha infância. Fui alfabetizado através dos quadrinhos e depois comecei a consumir livros. Hoje, em meus lançamentos nas livrarias, onde tenho contato direto com meus leitores, é comum algum pai dizer que seu filho aprendeu a ler com a Turma da Mônica. O lúdico sempre foi fonte de interesse da criança e a linguagem dos quadrinhos é especial neste caso, pois trabalha a memória visual juntamente com a de leitura. O resultado é alguém interessado em ler, apesar dos programas de TV, dos videogames e de outras diversões modernas que tiram tempo de leitura. Além disso, existem diversas outras explicações em sala de aula. Quando a gente olha essa outra parte da entrevista, a gente também consegue tirar alguns elementos e algumas informações dela. Por exemplo, aqui a gente tem um ponto importante dessa entrevista, que é quando o Maurício de Souza ele começa a contar um pouco da sua trajetória. Percebam que no início da entrevista ele já fala assim: já aconteceu comigo em minha infância, então é algo já do cotidiano, da vida dele ao longo do tempo. Continuando a entrevista, a gente tem uma mensagem que Maurício de Souza deixou para os professores. Como é essa mensagem? Ela diz assim: só quem já criou seus filhos sabe o quanto é difícil cuidar da educação de uma criança nesse mundo tão cheio de problemas. Imagine então um professor que cuida de centenas de crianças diariamente. A responsabilidade e o desgaste são tão grandes que esses profissionais podem ser considerados os pais da humanidade. Afinal, só existirão bons políticos, bons médicos, bons advogados, enfim, boas pessoas se houver um bom professor por trás daquela criança. Tá? Essa é uma entrevista do Maurício de Souza, à Rede do Saber. Lá vocês podem ver a continuação dessa entrevista. Como ela é um pouquinho longa, a gente não colocou toda, a gente pegou elementos principais que podem dar algumas respostas para vocês. Percebam que na primeira parte, a gente tem ele falando sobre o que ele criou, como ele criou, se faziam parte do cotidiano dele. E na segunda parte da entrevista, a gente tem quando ele fala um pouquinho da trajetória dele nessa criação da Turma da Mônica. Tá? Então, quais foram os temas abordados nessa entrevista dele? Primeiro ponto que ele abordou foi a longa duração da Turma da Mônica. Percebam que na entrevista já diz que a Mônica, em 2013, já tem 50 anos de existência. Né? Hoje ela já tem um pouquinho mais, mas assim, uma história em quadrinhos já que se perpetua por um longo tempo. Outro elemento importante da entrevista é a internet, ou seja, como que a história em quadrinhos venceu essa dinâmica da internet, como que a internet não deixou cair no esquecimento as histórias em quadrinho, principalmente da Turma da Mônica. Outro elemento, os produtos da marca. Ou seja, a Turma da Mônica não é só o gibi, ela tem material de vestimenta, escolar, todos os tipos de elementos que tem na Turma da Mônica aparecem em diferentes produtos, tá? Outra característica dessa entrevista é as diferenças culturais entre países. Maurício de Souza destaca, nos seus gibis da Turma da Mônica, essa diversidade cultural, ou seja, diferentes culturas, diferentes pessoas, de diferentes lugares. Isso é muito importante nas histórias em quadrinhos. Elas não são só um divertimento, mas elas trazem também um questionamento, um produto interessante para que vocês possam entender o que é a história em quadrinhos, a Turma da Mônica em si. Vamos para exercitando, ver se vocês compreenderam de fato o que é essa entrevista. Entrevista com a coruja é o exemplo que a gente vai usar hoje. Geralmente, de hábitos noturnos, ela tem uma visão e um sistema auditivo muito bons, podendo caçar com facilidade à noite. Ave muito curiosa, ela é o símbolo da sabedoria. Tá? Outra pergunta, o que você mais gosta de comer? Nessa entrevista da coruja. Sou uma ave predadora, me alimento de animais vivos que caço ativamente. Gosto de pequenos vertebrados, como roedores, lagartos, cobras, anfíbios, peixes e pequenas aves. Como é que funciona o seu sistema auditivo? Meus ouvidos externos têm uma estrutura capaz de aumentar o som que chega aos meus ouvidos internos. Tá? Isso é a entrevista. Qual é a sua média de vida? Em torno de 24 anos. Próxima pergunta. Quanto à visão, você também tem facilidade de enxergar bem no escuro? Aí ela responde, ela não é tão boa quanto a minha audição. Consigo enxergar sombras em ambientes com pouca luz. Além disso, tenho capacidade de observar grande parte do que se passa à minha volta, por causa da grande habilidade de virar a cabeça em até 270 graus, ou seja, quase dando uma volta completa. Última pergunta.
E quanto aos seus filhotinhos? A incubação dos ovos, tempo que eles demoram para sair da casca, vai depender da espécie, mas geralmente é de 23 a 30 dias. Isso aqui é uma parte da entrevista da Ave da Sabedoria, que vocês podem pesquisar e achar o restante. E lá tem toda essa entrevista com a coruja. A gente vai abordar duas perguntinhas básicas dessa entrevista, tá? Primeira, qual é a função desse texto? Qual é a função dessa entrevista? Ela tem a função de informar mais sobre o entrevistado, no caso a coruja, a fim de que você que esteja lendo tenha mais informações sobre ele. Nossa segunda pergunta. Cite 3 características da coruja, essas 3 características que aparecem na entrevista. Nós temos que ela diz que tem uma visão e um sistema auditivo muito bons, que ela pode caçar com facilidade à noite e a sua grande habilidade é de virar a cabeça em até 270 graus, certo? Nossas considerações finais. O que é que vocês entenderam que é a entrevista? A entrevista possui uma função social muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, para a formação de opinião e posicionamento crítico na sociedade, uma vez que propõe um debate sobre determinado tema. O discurso direto é sua principal característica. Então não esqueçam que a entrevista ela tem esse papel de trazer informações a quem está lendo de maneira dinâmica entre 2 ou mais pessoas, tá? A entrevista tem esse papel fundamental. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre leitura e interpretação do gênero entrevista. Para mais outras aulas, para que vocês possam assistir videoaulas e acompanhar outros conteúdos, é só acessar a plataforma eduque.ce.ac.gov.br. Então, até a próxima aula.